Gente, bom dia. Então vamos lá, dando continuidade. Seguinte, ainda estou estudando novos sistemas, novos programas para poder utilizar com vocês. Algumas aulas, vocês sabem, né, que eu acabo utilizando de slides, né? Então a gente vai dando continuidade nessa parte da química. Eu vou estar passando por meio de slides, então estou estudando que aplicativos, que programas para poder fazer essa combinação, né, para ficar legal. Então, vamos lá. Eu só vou dar mais uma recapitulada, tá? Então, nessa primeira aula, do final ali que o último vídeo que eu mandei acabou perdendo o final da explicação, porque eu ainda não tinha conseguido fazer um sistema que eu tô conseguindo fazer agora, de cortar o vídeo e encaminhar a segunda parte. Então, estamos estudando. Então, só retomando do que não foi, que eu não consegui abordar direito no último vídeo, tá? Mas que daí as atividades que foram passadas para vocês, da leitura da página 32 até a 35, para vocês poderem realizar os exercícios, certo? Então, assim, basicamente, né, dando uma pontuada também na página 30, relembrando o que é essa questão das propriedades da matéria, tá? Então, o que a gente viu? Relembrando isso, propriedades da matéria, o que? Então, lembrando átomo, né? Menor partícula da matéria, né? Da substância, enfim, que vai conter todas as propriedades daquele elemento químico. Então, menor partícula de um elemento químico que acaba compondo materiais, substâncias. Então, um átomo, ele vai conter todas as propriedades daquele elemento químico. Então, partindo do princípio que é um material, a gente falamos sobre propriedades. Então, quando a gente fala sobre massa, falamos da massa e da inércia, né? Então, o corpo tende a permanecer parado até que algo haja sobre ele. Estamos lá dentro do ônibus, tudo depende do quê? Do ponto de partida, da onde está sendo observado aquele objeto, né? Isso já, mais pra frente, vocês vão ver que tá envolvido com leis da física também. Então, uma pessoa que está observando o ônibus, a gente está, ok, em movimento. Mas, se eu levar em consideração que a referência é o chão do ônibus, estamos parados em relação ao chão do ônibus. A partir do momento que o motorista freia, a gente entra em movimento. Então, a massa também é uma propriedade da matéria. Quando a gente fala em massa, a gente fala de resistência. Resistência é mudança de estado. Né? Estado que é parado, repouso ou movimento. Tá? Falando de volume. Então, o volume é o espaço que um corpo ocupa. Tá? É o espaço que a matéria ocupa, tá? Naquele ambiente. Líquido, sólido ou gasoso. Então, o ar, por exemplo, estou nesse ambiente, nesse quarto, dando essa aula para vocês. Então, o ar que está ocupando, né, esse quarto, ele ocupa o que é um volume, um espaço, tá? Que é diferente de capacidade em milimetragem. Esse copo tem café, certo? Esse copo ocupa um volume. O líquido que está dentro dele também ocupa um volume, tá? Agora, quando eu falo em capacidade, eu tô falando em quê? Em milímetros, digamos assim, né? Uma coisa é o volume que esse copo ocupa, o volume que esse líquido ocupa. Agora, quando eu tô falando em capacidade que esse recipiente tem para depositar líquido, enfim, podemos falar assim, é outra coisa, tá? Então, o volume é o espaço. E aí, que eu tinha terminado, que não tinha aparecido no vídeo, a questão de viscosidade, né? Então, o que é a viscosidade? Então, também é uma propriedade vinculada a líquidos. Relembrando, se eu misturo água e óleo, a água e o óleo não se misturam, certo? Por quê? Porque a água é mais pesada. Então, ela tende o quê? A decantar. Ela vai para o fundo do copo. Se você tenta misturar, eles até vão tentar, mas em algum momento a água vai decantar, porque ela é mais pesada. E o óleo é mais leve. E embora seja mais leve, o óleo tem uma viscosidade maior. Então, viscosidade também, eu não estou falando aí, densidade também é uma propriedade da matéria, tá? Que a gente também tinha falado sobre isso, né, nas aulas anteriores. Não lembro se foi repassado densidade também no roteiro de vocês da semana passada. Mas aí quando eu falo de densidade, de viscosidade, é uma outra propriedade. Então, assim, veja, o óleo, ele, por mais que ele seja mais leve do que a água, ele tem uma viscosidade maior. Então, ele resiste ao escoamento. Tenta passar uma água e um óleo numa peneira. A água vai passar com tranquilidade, né? Vão ficar gotículas ali na peneira, mas você seca. O óleo não. O óleo é mais viscoso, né? Ele resiste mais ao escoamento, ele resiste a escoar pela peneira, tá? Mesma coisa se você for tentar passar os dois por um pano, né?
Então, essa resistência a escoamento, que se dá por quê? Pelo grau de intensidade de interação entre as moléculas. Então, quanto mais intensa essa interação entre as moléculas que compõem aquele material, aquele líquido, o líquido se torna mais viscoso. Então, o grau de interação entre as moléculas é mais intenso. Então, o grau de interação entre as moléculas que compõem o óleo é uma interação mais forte. Por isso, ele tem uma viscosidade maior do que a água, que a interação entre as moléculas é mais suave, tá? Então, por exemplo, por isso que a gente usa lubrificante de motor. Né? Quando a gente fala em lubrificantes, por exemplo, esses óleos, eles são o quê? Utilizados para diminuir o atrito entre as peças, para as peças não ficarem batendo, tá? Porque tem essa interação, essa viscosidade, essa resistência, né, desse material é maior. Então, ele protege mais as peças. Aí a gente tinha falado que também não tinha saído no último vídeo, mas eu falei para vocês relerem o capítulo, relerem o que foi passado no caderno de vocês em sala de aula, sobre os estados físicos da matéria, quando eu falo em comportamento, né, sólido, líquido, gasoso. Então, relembrando que também falando sobre as partículas, né, por exemplo, a água. Se eu pegar a água, por exemplo, no estado gasoso, as moléculas elas estão mais dispersas, mais soltas, então tem bastante espaço. E o grau de agitação é maior. Então, quando elas interagem, elas tendem o quê? A colidir, né? Porque elas estão bem espaçadas umas das outras. Estado líquido estão um pouco mais próximas. Tem espaço, né? Possibilita a movimentação entre as moléculas de água, possibilita a movimentação, mas é uma interação um pouco mais próxima, tá? Por isso que a água tem volume, né? Ela ocupa forma e volume definido, né? Porque ela ocupa a forma daquele recipiente onde ela está, né? E quando eu falo no estado sólido, por exemplo, é o que? Forma definida, forma e volume definidos, né? Perdão, eu falei tive um pequeno erro aqui. Quando eu falo em líquido, a forma varia conforme o que? O recipiente. Então, a água ela tem um volume definido. O recipiente, no estado líquido, aonde ela entrar, naquele recipiente que ela entrar, ela vai estar ocupando ela vai ter aquele formato daquele recipiente. Então, a forma é variável de acordo com o recipiente onde ela é colocada, certo? Mas o volume dela é definido, porque aonde ela for, ela vai ocupar o espaço, né, daquele material, o que comporta esse copo, né? E no estado sólido, a água ela tem forma e volume definido. Porque aí, o que acontece? O grau de interação é muito alto, as moléculas estão muito pertinhas, não tem mais espaço para mais moléculas passarem, por isso que ela fica naquela forma, ela tem essa forma, aquela forma definida, por exemplo, os cubinhos de gelo, e rígida, né? Então, o grau de interação é muito intenso, elas estão bem próximas umas das outras, então essa dureza, né? Então, quando eu falo agora quando eu falo, eu falei do exemplo da água, então, diferentes materiais, então, são o quê? Diferentes materiais são compostos por átomos diferentes. Átomos diferentes têm características diferentes. Então, quando a gente fala em diferentes materiais,